Eu sou Auxília Afonso, arquiteta, doutora em projetos arquitetônicos, com especialidade na área de arquitetura moderna. Atuo na área de projetos arquitetônicos e patrimônio, com um enfoque sempre na questão da modernidade. Fui convidada para falar um pouco sobre a importância da Semana do Patrimônio e a sua ligação especificamente, à arquitetura, que é a área que a gente trabalha. E eu vou introduzir falando um pouco sobre o que é arquitetura. Quando a gente fala sobre arquitetura no Brasil, de uma forma em geral, a gente não tem como fugir ao conceito clássico, né, do grande mestre Lúcio Costa. O arquiteto carioca, já nos anos 30, dizia que a arquitetura é construção. Então, a gente entendeu o patrimônio arquitetônico, a gente tem que entender que a gente, além de trabalhar com os projetos de arquitetura, os desenhos, os cortes, as plantas, as fachadas, as perspectivas, a gente vai trabalhar como documento fundamental dessa arquitetura a edificação, o edifício, o que a gente chama objeto arquitetônico, construído, como disse Lúcio Costa. Por quê? A arquitetura é construção. Então, a partir dessa definição do mestre Lúcio Costa, a gente vai construir toda a nossa conversa de hoje entre arquitetura e patrimônio. Sem esquecer também que Lúcio Costa, além de ser um grande arquiteto, professor da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, foi também um homem do patrimônio. Ele trabalhou nos primeiros anos, né, do ISFAM. E isso, hoje, IFAM, né, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e ele tinha uma percepção muito grande da importância desses acervos arquitetônicos para o resgate e a salvaguarda da nossa memória. Quando a gente fala em patrimônio cultural, não tem como a gente não vincular aos conceitos ou palavras sinônimas do que é patrimônio cultural, como bem cultural, como coisa, como comunidade, como cultura material, herança, identidade, monumento, território, testemunho, tesouro humano, vivo, significado, pertinência, apropriação, paisagem, valor, imagem, mensagem, memória. Então, essas palavras, elas estão diretamente ligadas à questão de patrimônio cultural. No Brasil, foi muito importante para nós, brasileiros, a Constituição de 1988. Através do seu artigo 216, ela amplia o conceito do patrimônio cultural e insere na discussão os bens não apenas de origem material, concreta, mas os bens imateriais. Então, trazer o conceito de bem material e imaterial foi de fundamental importância para o conceito de patrimônio cultural. E a arquitetura, ela é considerada diretamente um bem cultural material. Mas é importante a gente refletir que os bens imateriais, o saber fazer, o conhecimento, as tradições construtivas, elas estão diretamente ligadas à arquitetura. Então, classificar apenas a arquitetura como um bem material seria limitativo. É importante que a gente veja que a relação com os bens imateriais, com as tradições culturais, com as tradições artesanais, né, isso é um ponto fundamental. Então, é importante que a gente tenha consciência dessa relação da materialidade
com a imaterialidade no patrimônio arquitetônico. Importante ainda, falando sobre patrimônio cultural e a Constituição de 1988, saber que essa mesma Constituição, ela é muito clara quando ela delega ao município, tá, o papel de protetor desse patrimônio, das ações. Essas ações, elas passam por um trabalho de vigilância, de registros, de tombamento, de desapropriações. E ela possui atores que vão desde o poder público, as autoridades, prefeitos, vereadores, secretários, até e principalmente a população. A população, sem dúvida, tem um papel fundamental na preservação do patrimônio cultural como um todo, e no nosso caso específico, do patrimônio arquitetônico. Porque são as pessoas que vão estar atentas à preservação da nossa memória, que tem sido tão massacrada nos dias atuais. E como temos perdido bens, que são questões que a gente vai ver logo em seguida. É importante que as pessoas saibam que por trás dessa discussão de patrimônio cultural, de patrimônio arquitetônico, existe toda uma base, um discurso, né, de autoridades, de especialistas, que ao longo dos anos vem se reunindo, fazendo um trabalho fundamental na construção desse saber, e do conceito do que é patrimônio e das suas implicações. Eu não poderia deixar de citar aqui a importância nessa discussão das cartas patrimoniais, que são várias. A gente tem a Carta de Atenas, de 1931, tem a Carta de Veneza, de 1964, da Cracóvia, de 2000, de Nisi Tagil sobre patrimônio industrial, a Carta de Burra. Essas cartas levam os nomes das cidades onde elas ocorriam. E cada uma, especificamente, trata de um tema conceitual, um tema de conservação, um tema de sítios históricos. Dependendo do setor, da área que a gente vai atuar, é fundamental a leitura dessas cartas patrimoniais. Eu vou tratar aqui, especificamente agora, da questão do patrimônio arquitetônico. E para isso, tem um livro, tá, recém-lançado, que trata sobre conceitos de patrimônio, tá certo? Esse livro é um apanhado de posições, de visões de especialistas que trouxeram à tona essa discussão. O livro, ele se chama Dicionário Temático do Patrimônio, Debates Contemporâneos. Nele, no item 3, capítulo 3, certo? Tem um conceito do nosso colega arquiteto, professor da UFBA, Nivaldo Andrade, que eu achei bastante pertinente. E eu vou ler aqui um trechinho para vocês, só para a gente organizar nossas ideias. Ele diz: o patrimônio arquitetônico, ou patrimônio edificado, corresponde a uma categoria do patrimônio cultural que compreende as edificações isoladas, os bens isolados, os conjuntos arquitetônicos, o casario, e os sítios urbanos, os lugares, os bairros, as cidades, as comunidades, aos quais são atribuídos valores culturais. Essa definição eu acho muito importante porque ela explica que patrimônio arquitetônico não é apenas o objeto arquitetônico, mas também o seu conjunto e também o lugar, o entorno onde ele está inserido, que a gente pode classificar como paisagem ou, numa escala maior,
e mais contemporânea, que tem se discutido o conceito de território. A gente vai ver também agora uma questão que eu acho fundamental, que é a questão das tipologias do patrimônio arquitetônico. A gente tem que ver que essas tipologias, logo que foi criado em nível nacional, nos anos 30, em 1937, o Serviço de Patrimônio Histórico Nacional, o conceito era mais trabalhar com monumentos e também com valor de antiguidade. Foram preservados no primeiro momento, aqueles monumentos, entre aspas, mais antigos, e como uma arquitetura rural composta de casas de fazenda, como também engenhos de açúcar, arquitetura religiosa, que sempre foi muito importante enquanto monumentos, as igrejas barrocas, as igrejas maneiristas, construídas no período do Brasil colonial, nas cidades de Salvador, Recife, Olinda, Rio de Janeiro, depois Ouro Preto e as cidades mineiras, e também a questão de edifícios públicos, como casas de câmara e cadeia, como palácios governamentais. Essas foram as iniciais preservadas pelo IPHAN, hoje IPHAN. Mas esse conceito ele vai se ampliando, as discussões através dos eventos promovidos por associações ligadas ao patrimônio vão debatendo a importância de se ampliar esse conceito, de não ser tão elitista. E começa aí um período a ser inserido outros patrimônios. Os patrimônios singelos, os patrimônios de arquitetura vernácula, o patrimônio moderno, o patrimônio industrial e vários outros tipos, que nós vamos ver ao longo dessa nossa conversa. A gente vai ver um pouco agora a questão do patrimônio moderno, que é um patrimônio considerado recente, o patrimônio do século XX. Importante a gente saber que a Carta de Veneza, de 1964, foi fundamental nessa discussão do patrimônio, da inserção do patrimônio moderno. Outra data, assim, também fundamental, foi a criação do DOCUMOMO Internacional na Holanda, na Europa, porque através da criação de uma associação, de uma espécie de instituição chamada DOCUMOMO, que significa Documentação e Conservação do Movimento Moderno, se deu início a uma discussão, né, mundial da importância de se preservar a arquitetura moderna, que estava historicamente correndo riscos de descaracterização, de demolição, de apagamento da memória por conta do crescimento, do desenvolvimento do momento histórico do pós-modernismo, da arquitetura pós-moderna implantada por Robert Venturi nos Estados Unidos e difundida no mundo todo. Quando o pós-moderno começa a se afirmar enquanto a nova linguagem, a modernidade produzida nos anos 40, 50, 60 na América Latina, aqui no Brasil a partir dos anos 30, mas na Europa já iniciada no primeiro pós-guerra, com a reconstrução das cidades destruídas, a modernidade ela começa então a ser tema, a foco da questão patrimonial. Importante, eu falei aqui da questão do surgimento dessa arquitetura moderna. E é importante eu dizer o que é arquitetura moderna. A arquitetura moderna foi um resultado de uma demanda social, cultural, decorrente dos estragos da Primeira Guerra Mundial na Europa. Ela surgiu como uma necessidade, uma resposta
dos arquitetos, dos profissionais, também de uma evolução conceitual filosófica que já acontecia sobre a discussão de abstração, de forma limpa, forma pura, que embasa esse pensamento. Se a gente for revisitar a história, a gente não pode deixar de falar da importância do movimento russo que abre essa discussão da abstração da forma e se fortalece na Europa, principalmente na Alemanha, através da Bauhaus, que era a escola que existiu em Weimar e em Dessau, onde os princípios de modernidade tão pregados através dos 5 pontos de Le Corbusier, o nosso querido mestre franco-suíço, que pregava o uso de pilotis, a planta livre, janelas em fita, terraço-jardim, fachadas livres. Isso tudo embasa a discussão, diz não ao ornamento, diz sim à questão da produção, da pré-fabricação, da racionalidade, da modulação, da limpeza, da praticidade. E a arquitetura moderna, ela apresenta resultados racionais, rápidos, práticos, para uma sociedade que necessitava de novas casas, escolas, hospitais, uma vez que grande parte da Europa tinha sido destruída pela guerra. Então, é fundamental a gente entender que essa arquitetura moderna tem essa origem. E ela, no primeiro momento, ela é chamada protomodernismo e tem muita ligação com o nosso conhecido Art Deco, que está presente em todas as partes do mundo e também na nossa Campina Grande. E sobre o patrimônio industrial, eu queria frisar da importância dessa categoria para o cenário campinense. Eu queria chamar a atenção das pessoas para esse patrimônio. Eu queria despertar o interesse das autoridades para esse patrimônio. Campina Grande, ela teve 2 ciclos. A questão do algodão, no final do século XIX e começo do século XX, e a questão da industrialização nos anos 60, a partir dos anos 60. Esses 2 ciclos deixaram uma arquitetura que ainda existe, mas que grande parte foi demolida ou descaracterizada. A arquitetura do algodão, chamada assim, deixou edifícios com conjuntos arquitetônicos, como os 2 pátios ferroviários, da Estação Nova e da Estação Velha, assim chamada. A Estação Velha está preservada, mas a Estação Nova, né, que contradição, ser nova, está acabada, está destruída, está destroçada, está sendo saqueada e nada fazem. Desde 2015, o DENIT exige a posse por parte das autoridades municipais desse conjunto e nada é feito. Os edifícios são saqueados, as telhas são roubadas, os painéis são pichados, os materiais construtivos são roubados e o que se tem ali é uma grande ruína, uma tristeza. Os curtumes, que eram a marca de Campina Grande no início do século XX, a maior parte foi demolido. Uma torre ou outra ainda sobrevive. Algumas fábricas que tinham ligação com algodão, como a Marques de Almeida, ainda temos alguns resquícios dela ali, pedindo socorro na rua Getúlio Vargas, no centro de Campina Grande. Poderia ser restaurada, retomada e revitalizada, talvez com ensino, talvez com centro de capacitação, mas algo precisa ser feito pelas autoridades. Isso não pode continuar desse jeito. As outras fábricas, testes, foram demolidas. O grande conjunto têxtil que havia em Bodocongó foi demolido. Não restou nada. O que restou foram fotos e nada mais.
E assim o patrimônio industrial, algodoeiro, vai embora. O que nós temos desse momento histórico? Qual é a memória que o campinense vai ter da sua história? Outra questão que eu trago é a questão das indústrias do século XX, da modernidade. A maior parte existente no distrito industrial. Eu sei que é muito complicado se preservar tudo, e não é que vá ser tombado. O tombamento não é o único caminho, certo? Mas o inventário, o registro, a salvaguarda, a intervenção responsável é fundamental nesse processo. O que eu digo para vocês que esse acervo patrimonial urge por medidas protetivas, por parte dos organismos preservacionistas, do município, do estado, que tem que dar o exemplo sim, que tem que incentivar a população. Nós da academia já estamos fazendo o nosso papel. Mas e as autoridades, o que estão fazendo? Para refletir. Bom, após a gente ver essa passagem por esses cenários da arquitetura campinense, vendo um pouco do Art Deco, da modernidade, do brutalismo, do patrimônio industrial, da cidade em si, com seus parques, suas praças, suas ruas, suas pessoas. Eu gostaria de dizer aqui que nessa Semana do Patrimônio a gente reflita que essa conscientização ela deve começar no núcleo familiar, no núcleo pessoal. Cada um tem que ter dentro de si o seu papel enquanto cidadão de preservar a história, inicialmente sua, de sua família, da sua comunidade. E isso vai crescendo e se torna a história de todos, a memória de todos, a memória coletiva. O somatório das memórias individuais acarreta na memória coletiva. Se o indivíduo ele tem a sensibilidade, a conscientização de que deve guardar a história, a memória, as lembranças, não destruir o que ele é, a sua identidade cultural, a sua existência. Por que não também contribuir no processo urbano, geral, da cidade, do patrimônio cultural, do lugar onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente está? Então, gente, é importante a gente ter essa conscientização. Eu queria fechar dizendo que se a gente conhecer o que a gente possui, bem, está do nosso lado e muitas vezes a gente não vê, a gente, com certeza, a gente vai criar um sentimento de pertencimento. Isso me pertence, eu vou me apropriar. Quando eu me aproprio, quando eu digo, isso é meu, eu começo a ter um querer, um gostar, a amar. Então eu conheço, eu amo, e o que a gente ama, o que a gente gosta, a gente faz o quê? A gente preserva. Então, preservem o que é de vocês, preservem o que é nosso, preservem a nossa história, a nossa arquitetura, a nossa memória. Não destruam, não deixem acabar as nossas ruas, as nossas praças, os nossos parques, as nossas casas, os nossos monumentos, nossas capelinhas, nossas igrejas. Quanto a gente tem visto por aí abandonado. Vamos cobrar desses políticos, dos empresários, das instituições, medidas. A gente não pode ficar passivo perante isso tudo. Nós temos a obrigação, enquanto cidadãos, de cobrar, de fiscalizar. Isso está na nossa Constituição. Então vamos fazer isso, minha gente. É o recado que eu deixo aqui para vocês. Eu queria agradecer aqui, tá, vocês terem me escutado, terem ouvido minhas colocações. E assim, estou à disposição para a gente futuramente fazer mais contatos e tentar contribuir de alguma forma com a preservação do patrimônio cultural como um todo, não só o arquitetônico.
vendo a arquitetura como esse somatório de bens materiais e imateriais, do edifício com seus saberes, com os artesãos, com os pedreiros, com os mestres, com os arquitetos, os engenheiros, toda a cadeia produtiva que é responsável por nosso patrimônio arquitetônico. Então é isso, muito obrigada e beijos.